eu acho muita capacidade, não crueldade, mas a sabedoria da mulher. E ela diz, ela tem muita responsabilidade. Meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe, que Jesus nos felicite sempre com a sua paz. É sempre uma oportunidade nova que surge na vida de cada um de nós quando nós chegamos a um grupo espírita bem orientado. Porque, efetivamente, nada neste mundo é mais importante do que o conhecimento da mensagem de Jesus. À luz da lógica, do bom senso, da razão, tirando da letra que nos matou durante esses séculos todos, o espírito da letra que veio para vivificar o nosso eu, o nosso conhecimento, alicerçar a base que nós precisamos ter para avançar a vida fora nessa luta cotidiana contra nós mesmos. Efetivamente, nós já tivemos muitos exemplos aqui na Terra de criaturas que passaram por momentos difíceis, como nós passamos, como todos nós estamos passando, porque esse mundo ainda é de provas, de expiações, de espíritos ainda inferiores, como nós somos. Por mais que nós queiramos ser bonzinhos, pensarmos que já temos amor, que já temos bondade no coração, que somos carinhosos com os outros, tudo isso é uma irrealidade. Nós, efetivamente, somos ainda muito imperfeitos. Aqui ou acolá, nós vamos nos encontrar em condutas que nós não deveríamos tomar, em pensamentos que nós não deveríamos ter. Mas isso faz parte da evolução. Ninguém nasce perfeito. E a reencarnação é justamente isso, serve para que nós aprendamos sempre mais alguma coisa. Por isso, ninguém retroage. Nós estamos sempre avançando. Por piores que nós sejamos, nós não somos piores do que nós já fomos, não. Nós podemos estacionar, caindo dos mesmos equívocos, cometendo os mesmos erros, mas ninguém volta atrás. Todos nós estamos caminhando, procurando sempre ir à frente. Eu sempre gostei de ler livros biográficos de Chico Xavier e retirar muitas frases que o Chico falou e que são profundamente importantes para todos nós. E eu anotei um aqui, que o Chico disse assim: eu nunca quis mudar a religião de ninguém. E às vezes nós, os espíritas, queremos a todo custo mudar o pensamento do outro, mudar a religião do outro, o espiritismo é melhor. Sabe? O espiritismo não é melhor do que nada, não é? Toda religião é importante, porque nem todos nós temos condições de entender determinadas verdades. Porque a verdade vem e nós vamos entendendo de acordo com a capacidade da nossa evolução. Então, ele disse isso é uma coisa que nós precisamos seguir. Nunca quis mudar a religião de ninguém, porque, positivamente, não acredito que a religião seja melhor que a religião A do que a religião B. Nas origens de toda religião cristã está o pensamento de Jesus, e quem segui-lo está no caminho certo. Efetivamente, Jesus só ensinou o que é bom. Em todas as religiões, os ensinamentos de Jesus permanecem o mesmo. Nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos, amar até os nossos inimigos, perdoar o que nos ofendem. Se alguém quiser obrigar a gente a caminhar 1000 passos, caminhar 2000 com ele, e por aí afora. Tudo foram ensinamentos que nos impulsionam para realizações maravilhosas do porvir e da evolução espiritual. E ninguém veio aqui para andar com esse cara aqui para trás. Todos nós precisamos seguir em frente. Sem nos preocupar muito, porque às vezes nós estamos caindo no mesmo erro, muitas vezes. Mas nós não devemos desanimar, porque quem é esse verdadeiro cristão é pelo esforço, né? Então, se nós estamos nos esforçando para vencer nossos defeitos, se nós ainda não conseguimos, mas estamos tentando, nós estamos realizando um trabalho maravilhoso.
Então, ao invés de estar condenando o outro, de religião A, discutindo religião, que a reencarnação é isso, somente a reencarnação prova a justiça de Deus, etc, etc, é melhor que nós procuremos conscientizar aquela criatura que deve buscar, dentro do agrupamento religioso em que ele se encontra, seguir o ensinamento do mestre. E nós, com o conhecimento que nós já temos, somos mais responsáveis do que todos os outros que não têm o conhecimento que nós já adquirimos. Porque foi o próprio Jesus que disse, né? Quando não conhecias, não tinhas errado, não tinhas pecado, não cometias erro, né? Mas agora que conhece, somos nós, os Espíritos. Nós conhecemos muita coisa. Então, se nós conhecemos, nós somos mais responsáveis. Então, nosso andar aqui na Terra deve ser um andar cuidadoso, pelo conhecimento que nós já adquirimos. Agora, teve outra frase que ele disse assim: se Allan Kardec tivesse escrito que fora do Espiritismo não havia salvação, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus ele escreveu: fora da caridade, ou seja, fora do amor, não existe salvação para ninguém. Enquanto nós não aprendermos a amar, a perdoar, a compreender, a tolerar, nós não vamos ser felizes, né? Mas a felicidade é uma conquista de cada dia. Se nós estivermos realizando esforço para nos melhorar, os espíritos bons estão ao nosso lado para nos incentivar, não é? Porque o espírito é sempre um parceiro nosso. Aí a gente diz: o obsessor é um inimigo. Não, o obsessor é um parceiro. Ele se aproxima de nós de acordo com as nossas tendências. Tem um ditado na Terra que diz, né? Diz-me com quem andas, eu te direi quem és. Aqui no Espiritismo diz: diz-me o que és, o que pensas, o que fazes, e eu te direi com quem andas, espiritualmente falando. Então ele se aproxima de nós porque nós denotamos as nossas fraquezas. Nós gostamos de beber, aí ele, como um bom parceiro, vai beber conosco. Aí a gente não sai da bebida de jeito nenhum, né? A gente vai precisar de um tratamento, de um esforço, porque ninguém realiza algo por ninguém. Ninguém chega no grupo espírita e de repente vai deixar de beber, vai deixar de fumar, vai deixar de fazer determinadas... chegou o Fábio, já posso parar de falar. Então, o caminho é este. Nós estamos no caminho certo, não podemos dar uma passada atrás. Então, fora do amor é que nós não podemos ficar. Precisamos seguir com amor o nosso caminho, com dedicação e com carinho de uns para com os outros. Então vamos fazer a prece, solicitar o nosso irmão Joel da Paz, que nos traga a prece de início do trabalho. Vamos fechar os olhos, sublimar nosso pensamento em direção a Deus. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, estamos mais uma vez aqui, Senhor, na Tua presença, pedindo Teu amparo maravilhoso que sempre nos é dado. Abençoa a nossa intenção na noite de hoje, Senhor. Derrama Teu amparo sobre todos nós. Elucida nossas mentes para que possamos guardar em nossos corações o aprendizado de hoje. Ajuda os nossos mentores espirituais para nos ajudar nesse momento. Te pedimos tudo isso, Senhor, com toda a fé e boa vontade que possamos fazer. Em nome de Jesus, o nosso irmão maior, nosso mestre divino, que tanto nos tem ajudado desde a fundação da terra. Que a paz esteja com todos. Então, em nome de Deus e em nome de Jesus, os nossos trabalhos são iniciados. Antes de passar a palavra para o Fábio, nós queremos agradecer a presença de Zolá, que é um companheiro antigo do movimento espírita, né? Conhecido, respeitado. Muito obrigado por sua presença. Não, ele não é antigo, porque é jovem. Tudo bem. Então, Fábio. Boa noite a todos, muita paz. Para variar,
palestras das últimas quintas-feiras têm esse objetivo, que é a questão da pergunta e resposta. E a gente vai tentar aqui responder, obviamente, dentro daquilo que a doutrina espírita nos oferece, obviamente, e aquilo que for dito de forma correta, baseado naquilo que os espíritos nos ensinam. E aquilo que de alguma forma ficar mal compreendido ou não estiver assim tão adequado, porque nós somos falhos, aí a responsabilidade é toda minha. Tem muita pergunta interessante hoje, nessa noite, e eu queria dizer que as pessoas ainda estão podendo fazer perguntas, e eu espero que dê tempo da gente responder todas. Existe a possibilidade de uma mãe que fez o aborto, ela ter a chance de fazer um novo encontro com aquele filho, espírito? O ato do aborto feito por desespero e imaturidade, existe uma redução da pena? Tem uma outra pergunta aqui que vale a pena colocar junto dessa. Sonhei que estava grávida e o bebê dava socos na minha barriga, como se não quisesse estar ali. Logo depois descobri que estava grávida e depois sofri um aborto espontâneo. O que você acha disso? Bom, são duas perguntas que falam do tema aborto, mas que são diferentes no seu conteúdo. Uma trata de uma situação de aborto onde a pessoa cometeu o ato, né, e fez isso, como foi dito, por uma situação de inexperiência, imaturidade. E quando a gente fala imaturidade, não é só a idade não, a gente pode estar sob condição de imaturidade pela nossa idade espiritual. Eu digo, um amigo meu uma vez disse assim, diz que o homem só sai da adolescência depois dos 40 anos. Então, se só sai depois dos 40 anos da adolescência, a maturidade emocional de homens e mulheres, a gente poderia dizer, pelo menos por essa fala, seria diferente. Mas, se a gente comete um erro, obviamente, existe sempre atenuantes em número maior ou menor. Por que sempre? Porque ninguém que já conhece a importância, o bem-estar, o prazer, a sensação fantástica de fazer o bem, quem conhece isso já, não fará mais nenhum ato que não seja um ato benigno. Porque esse bem-estar espiritual não nos permitirá mais, ao saber que fazer o bem faz bem, a gente não vai mais praticar nenhum erro, um equívoco. Então já existe um atenuante em qualquer erro do ser, a inexperiência espiritual do ser, a falta de experiência, de compreensão, já é um atenuante, diferente da lei humana. A lei humana, ela pode e ela tenta imitar a lei divina, é a nossa tentativa constante de tentar atingir a lei imutável de Deus. A gente às vezes chega a punir pessoas pela legislação humana, mesmo essa pessoa sendo ignorante à lei. Ela fez, mas não sabia que estava cometendo um crime. Mas para a justiça se faz cumprir às vezes penas bastante duras para quem não tem essa compreensão. Isso é a nossa fragilidade de saber até onde a verdade está no ser. E como é que Deus consegue na gente definir o nível exato de qualquer, vamos dizer assim, avaliação dos nossos atos? Porque quem nos avalia não é Deus, é a nossa consciência. O sistema de controle das nossas atitudes não está na pessoa de Deus, está na pessoa do ser. Por isso que a gente não consegue fugir. Mas eu conheço tanta gente inconsequente que não tem consciência. Sim, mas um dia vai ter. E quando tiver, vai acordar para tudo que deixou por fazer ou fez errado. Então todas as ciências, todos os profetas, todo o conhecimento do ser está na consciência dele. Agora, desperta com um processo evolutivo.
Então, qualquer erro nosso, Deus tem compreensão que ainda assim, por mais que absurdo pareça, ainda é resultado da nossa incapacidade de ver o bem em sua plenitude. Ponto. Então você já parte do pressuposto que você já tem um atenuante. Esse nível de situação de atenuante pode ser maior ou menor realmente de acordo com a maturidade do espírito. Vou dar um exemplo. Conheço um caso de um aborto relatado a mim, em que o marido disse à esposa, já tinha 4 filhos, melhor 5, e disse: se você tiver mais um filho, eu abandono você e os filhos. Só que era uma época quando a mulher dependia diretamente das condições financeiras do homem. Era uma época onde o homem tinha um poder sobre a família que chega a ser inimaginável. Era uma época onde a mulher nem estava na sua terra natal, estava distante. Ela não tinha nem aonde buscar abrigo, não existiam leis que protegessem a mulher, como Maria da Penha e outras leis que estão imbuídas na garantia de direitos humanos, inclusive das mulheres, obviamente. E essa mulher cometeu o aborto. E ela depois reconheceu o erro, uma vez cometido, reconheceu o erro, porque ela dizia que não foi forte o suficiente para enfrentar aquela situação. Bom, quem cometeu o aborto? Fora ela ou fora a imposição do companheiro dela? E quantas vezes isso acontece sob outra perspectiva? Quando a família impõe, quando a sociedade impõe, quando as circunstâncias opressoras impõem, e a pessoa pode não ter força suficiente e cometer um erro como esse. E aqui não estou julgando o erro de ninguém, a doutrina espírita não julga e nem condena, como Deus nem julga nem condena, orienta. Quando a consciência desperta, não há mais necessidade de cometer um abuso. Difícil seria compreender alguém com consciência espírita, aí fica mais difícil, mas também não é impossível, nunca nada é impossível, mas se torna cada vez mais difícil. Alguém que tem... A quem mais é dado, obviamente, mais será cobrado pela própria consciência. Como é que você tem consciência que não é para fazer e faz? Aí é diferente. Então, existe a possibilidade de recuperar o erro cometido? Óbvio. Talvez, e não na perspectiva de que ore a Deus, peça a Deus em penitência. A penitência que nós conhecíamos nas religiões tradicionais, elas existiam para que nós pedíssemos perdão a Deus, mas numa lógica muito diferente daquela que nós fomos atentados pelo Satanás, pelo diabo. Nós transferíamos a responsabilidade para alguém que nos induziu e a gente pedia perdão, mas nessa perspectiva. A doutrina espírita é outra perspectiva, porque ela é uma doutrina libertadora, mas ela é de responsabilidade, onde nós assumimos a nossa responsabilidade. O nosso maior problema não está fora da gente, está dentro da gente. A gente não pode estar acusando os outros sem que a gente se responsabilize pelos nossos próprios atos. Então a forma de corrigir um erro é com atitudes diferentes do erro. E às vezes a vida vai oportunizar um reencontro, nesta encarnação, às vezes, de um espírito que retorna, mesmo a gente tendo cometido um ato como esse. Às vezes só volta noutra encarnação, às vezes retorna como um neto, às vezes retorna de tantas formas, retorna até como um espírito que chega à nossa casa de forma adotiva. Eu lembro que um tempo atrás eu fiz uma palestra aqui e disse: gente, eu queria dizer a vocês que eu descobri que eu fui adotado. Olha, ficou tudo assim, minha mãe e meu pai, que nem sabia que tinha acontecido isso, ficou olhando assim meio desesperado. Minha mãe já foi entendendo, e meu pai disse: espera aí, ele é adotado? Como é que pode? Mas eu falei da adoção porque todos aqui foram adotados. Todos aqui foram adotados. Todos. Não há um aqui que não tenha sido adotado. Não, mas eu nasci do meu pai e da minha mãe. Todo mundo, na maioria das vezes, que a biologia andou dando outras soluções, nascemos do nosso pai e da nossa mãe. Mas tem gente que nasceu e a família nem queria que nascesse. Era indesejado. Nasceu de todo jeito. Aí eu pergunto: você pode ter sido adotado antes de nascer, quando o pai e a mãe dizem eu quero, já adota, sem nem fazer o menino. Você pode ser adotado depois que descobre que está grávida. Eita rapaz, a gente está grávida, pronto, vamos adotar, porque passa a querer.
é adotado. E você pode ser adotado depois que olha para o mundo, no primeiro minuto, ou até mesmo no último dia da sua existência, por aqueles que deveriam lhe amar desde o primeiro instante. Mas nós somos seres falhos, em processo de evolução. Então, há várias formas de corrigir as nossas falhas. A melhor forma de corrigir é com amor. O problema é que a gente é resistente. E às vezes a gente não consegue corrigir por amor, porque amor dá trabalho. Amor não é moleza não, amor é bom, mas dá trabalho. E isso faz com que a gente queira sempre o caminho mais rápido, a porta larga, que Jesus falava, e não a porta estreita. Então é muito interessante que a doutrina espírita, ela nos liberta, mas também ela nos dá o futuro. O nosso futuro que constrói a gente. Então se você cometeu um erro, não fique chorando pelo leite derramado não, até porque não só existe uma vaca no mundo, ou ela morreu, outro copo de leite você pode ter na sua mão. Então derramou leite, atrás de mais. Não dá para ficar chorando, se maldizendo, ou mesmo se martirizando, se autopunindo. Não, é seguir adiante. Aí o espírito for com raiva de mim, pronto, é a outra pergunta. Imaginemos o seguinte: sonhou um bebê batendo na barriga, isso é simbólico. Mas quem já assistiu o filme recentemente lançado, vale a pena assistir, se não assistiu. Eu não sei se já está liberado aí no YouTube. Depois eu vou dar uma checada nisso, para depois até comentar numa palestra. Que é um filme novo, do movimento espírita, Deixe-me Viver. Pronto, se você assistir aquele filme, que é um filme brasileiro, com muitas dificuldades financeiras para produzi-lo, mas foi produzido, ele traz o conteúdo perfeito das condições da nossa possibilidade reencarnatória. Tem várias situações, e tem essa: você pode ter um espírito que não quer reencarnar através de você, porque por diversas resistências, ou por conflitos de convivência, não tem nada a ver com aborto, ou até mesmo porque foi abortado. Chega um momento que o espírito não aguenta mais, já foi abortado tantas vezes por rejeição, porque na verdade a rejeição, ela não é só a rejeição que acontece porque você tem problemas nessa vida, tipo, eu não quero perder a forma do meu corpo, uma forma de cometer o aborto, ou então eu não vou ter como cuidar desse filho, criar, educar, porque eu não tenho dinheiro suficiente, aí aborta. A minha família não vai aceitar que eu esteja grávida, um exemplo, porque a mulher é quem sofre o maior peso, não tenha dúvida. E aí as feministas, que eu tenho muito respeito, mas trabalham na lógica do direito da mulher, dizendo que a mulher pode decidir, porque a mulher é vítima da sociedade machista. Que a mulher é vítima da sociedade machista é verdade, que ela merece ter todo o cuidado no campo dos direitos humanos é verdade, é inegável. Que a mulher, se for estuprada ou sob condição de risco à sua vida, uma gravidez de risco, pode optar pelo aborto, até o espiritismo é a favor. O problema é que o feto, o ser que se desenvolve no ventre daquela mulher, não é parte dela como ela pensa, como se fosse o braço dela. Biologicamente isso não é verdade, consequentemente pode-se buscar no campo filosófico, sociológico, a tentativa de dizer que a mulher pode decidir pela vida do filho, mas o problema é que a vida do filho é dele, não é dela. É tanto que ao nascer, o bebê não é nosso. A lei já mudou isso, desde 1990, com o Estatuto da Criança e Adolescente. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos, mas nossos filhos têm direitos que são próprios. É tanto que se você não quiser um filho depois que ele nascer, tem casos assim, você tem que entregar ele na justiça, não pode abandonar por aí não. Entrega na justiça e diz que não quer criar, que não pode. Aí a justiça, o Estado, toma conta daquela criança e recebe. É enjeitado? Mas também não matou. Porque na verdade, quando a gente comete o aborto, quer queira quer não, nós estamos ceifando uma vida. E aí existem leis que são naturais, nem são leis humanas, são leis naturais. A vida não nos pertence, por mais que às vezes a gente pense que sim. Então nessa lógica dos direitos humanos, mas com uma base mais feminista, às vezes há um engano, pelo menos é a minha compreensão, é a compreensão dos espíritos. Mas não estou julgando não. Se uma mulher comete o aborto e ela tem isso como lógica, tem um atenuante. A compreensão dela é uma compreensão baseada nessa lógica. Um dia não terá mais, porque vai avançar uma compreensão de que na verdade o ser que ali reside naquele ventre tem vida própria
biologicamente é independente. Inclusive, o ser, ele configura uma nova composição biológica. Mas tudo bem, o importante é que para o Espiritismo é um ser novo que reencarna e se utiliza daquele corpo. Então nós temos um elemento a mais. A história de você sonhar com o espírito, possivelmente do bebê, pode ser que ele não quisesse reencarnar. E o aborto espontâneo é a incompatibilidade perispiritual. Peraí, então meu filho me odiava, não fique desesperado. Muitos espíritos que estão nas nossas famílias não gostam da gente plenamente, não. Tem muitos pais que reclamam que os seus filhos chegam a odiá-los e não compreendem por quê. Essas desavenças emocionais é resultado das convivências passadas e está no nosso cotidiano. Mas às vezes essa incompatibilidade fluídica é tão grande, ou magnética, ou energética, que o espírito força um processo natural e a lidação ou desenvolvimento do feto não acontece por efeito